Boa noite para vocês, espero que estejam bem. Hoje iniciamos só em mulheres, né? A princípio, os homens não chegaram a tempo, depois falam que as mulheres, né, que são as atrasadas, mas veja só. E a gente vai começar também, né, para não atrasar vocês que chegaram no horário. A prof. Ana Cláudia, ela é da turma anterior, ela pediu para participar da turma com vocês. E aí, no momento de separar em grupos, eu vou ver qual que é o grupo que vai estar com menos integrantes e aí a prof. Ana Cláudia participa nesse grupo. Ela traz ótimas contribuições, geralmente nos grupos que ela participa da quarta-feira. Vou colocar aqui para apresentar. E aí a gente vai conversando nesse início até que os demais chegam. Apesar que essa turma desse horário teve várias desistências. Deixa eu ver aqui na minha lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursistas que eu já risquei da lista. Que fazem uns 2, 3 encontros que não participam. Então, não sei o que. Vamos ver os dos outros, né? De hoje, se vai ter mais alguns, mas acredito que sim. Tem uns que me falaram que iam chegar atrasados. Prof. Joyce, que me avisou. Acho que ela, tá? Então, vou colocar aqui para apresentar para vocês. A nossa etapa é a terceira, né? Então, hoje nós estamos na etapa da ideação. Então, fazendo uma retomação das coisas aqui, uma retomada. A etapa de agora, então, é a ideação, mas nós já passamos por duas, né, que é a da interpretação e da descoberta. A etapa da descoberta é a etapa onde foi desenvolvido um desafio proposto pelo grupo, em que vocês querem que os alunos respondam ou solucione ou tragam argumentos para melhorar, amenizar esse determinado problema. Então, é a etapa da descoberta. Então, é como vocês, professores, querem apresentar esse desafio para os estudantes. Aí, semana passada, foi visto a etapa da interpretação. Então, esses alunos, vocês propuseram um desafio a esses alunos. E aí, o que eles fizeram? Vocês propuseram que eles fossem coletar material da internet, que eles fossem fazer pesquisa, que eles fossem fazer entrevista, que alguém viesse na escola dar uma palestra. Não sei o que vocês propuseram aí. E aí, com essas informações, vai vir várias informações, então, dos alunos a partir do que vocês pediram para eles fazerem. E então, vocês têm várias informações. E agora, como lidar com essas informações? Como organizá-las, né, da melhor forma para que no final consiga amenizar, responder, solucionar o determinado problema. Que é a etapa que nós vamos entrar hoje, então, que é a ideação. Então, vocês vão ter várias ideias dos alunos. E aí, como organizá-las. Também aqui vai uma sugestão que vocês podem estar utilizando para essa terceira etapa, é o brainstorm, que é aquela nuvem, tempestade de ideias, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais a respeito nos próximos slides. Então, como que vai funcionar a nossa agenda? Então, os primeiros 10 minutinhos aqui vai ser de acolhimento, vai ser uma atividade que eu vou desenvolver com vocês, relacionada a esse brainstorm, né, que é uma metodologia que vai ser trabalhada e que pode ser abordada nessa etapa de ideação. Os próximos 20 minutinhos vai ser essa parte mais teórica, né, em relação a parte da terceira etapa em si, né, como que ela vai funcionar. E aí os próximos 35 minutos é onde vocês vão se separar nos grupos para estarem desenvolvendo, então, essa etapa. Então, como que vai ser o nosso acolhimento? Eu vou apresentar um vídeo para vocês, tá? A partir desse vídeo, então, nós vamos abrir um Jamboard e juntos nós vamos elaborar a atividade, que tem o seguinte propósito. Você sabia que metade das profissões do futuro ainda não existem? Suponhamos que, em 10 anos, muitos postos de trabalho tenham sido substituídos por robôs e pela inteligência artificial. E aí, agora a pergunta para nós. Professor,
como podemos preparar nossos estudantes para as profissões do futuro? Então, nós vamos utilizar um Jamboard e vamos registrar essas ideias. Nessa vivência, nesse acolhimento aí que nós vamos abrir o Jamboard, nós vamos vivenciar um exemplo de atividade de brainstorm, né, que vai ser o que vai ser abordado nesse encontro, que é a tempestade de ideias. Né? E essa atividade que vocês farão, né, vai estar relacionada à sequência de aulas sobre as profissões e a formação de diferentes áreas, que é um tema trabalhado em projeto de vida. Então, primeiro eu vou colocar o vídeo para vocês. E aí, caso vocês não estejam ouvindo ele, me comunique. Há alguns anos, ligar para uma pessoa ou um lugar qualquer era um processo completamente diferente do que conhecemos hoje. Primeiro você ligava para uma central da companhia telefônica, onde uma telefonista ou um telefonista atendia e só então passava a ligação para onde você queria falar. A profissão telefonista existe até hoje, mas nesse modelo antigo ela foi extinta. E não foi a única. Os datilógrafos, por exemplo, também não atuam mais. Quando ainda não existiam os computadores, eles eram os responsáveis por algo próximo do que conhecemos hoje como a digitação. Aliás, computador no passado era uma profissão, não uma máquina. Eram pessoas que tinham como função fazer contas. Com a modernização, essas duas profissões foram extintas. Um relatório divulgado no Fórum Econômico Mundial de Davos definiu quais são as 96 profissões do futuro. De acordo com esse levantamento, as novas funções devem gerar mais de 6 milhões de empregos até 2022. E o Examinando de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos te mostrar qual é o futuro do trabalho e as tendências do mercado para os próximos anos. Vamos supor que um dia acabem todas as formas de energia e só reste a eólica. Então todas as pessoas que trabalhavam com a energia elétrica ou solar, por exemplo, precisariam buscar outras funções. E ainda usando essa situação hipotética, seriam necessários mais técnicos em equipamentos de energia eólica. Isso tudo para te explicar que as novas profissões surgem de novas necessidades. Lá no final do século XVII, a invenção da máquina a vapor marcou o início da Revolução Industrial. A primeira. Agora, os robôs e a inteligência artificial marcam a quarta etapa desse processo. E um dos principais pontos dessa transformação é a união das tecnologias digitais com o físico e o biológico. Com toda a revolução, foi surgindo a necessidade de pessoas com novas habilidades, ou seja, foram surgindo novas profissões. Ainda para reforçar o aumento dessa demanda, um estudo mostra que 1 em cada 4 empregos formais na América Latina tem alta chance de ser automatizado. Essa mesma pesquisa mostra também que essa transformação digital tem toda uma preocupação com questões ambientais. E por isso, esses dois setores, de tecnologia e de meio ambiente, estão entre as áreas nas quais provavelmente vão surgir um número maior de novas profissões. Outro setor em evidência é o da economia verde. A América Latina é um dos lugares onde as pessoas são mais preocupadas com as mudanças climáticas. E a previsão é de que surjam empregos na produção de energia renovável. E isso conta desde os desenvolvedores dos projetos até os instaladores de painéis solares, por exemplo. E como hoje em dia boa parte do mundo está conectada nas redes sociais, é de se imaginar que existam profissões voltadas para isso. Gestor de mídias sociais foi escolhido pelo LinkedIn como a profissão com maior chance de crescimento em 2020. E ainda envolvendo o mundo da internet, a segunda função selecionada pela rede social foi o engenheiro de cibersegurança. O nome é difícil, mas nada mais é do que a pessoa que analisa maneiras de manter um sistema seguro, sem invasões de hackers, por exemplo. Geralmente eles atuam nas grandes empresas e organizações, que têm muitos dados importantes. Bom, nessa parte do vídeo, então, comenta que muitas das profissões vão surgir ainda e nós nem conhecemos elas, porque as profissões, elas surgem conforme uma demanda, né, específica. Por exemplo, passou-se a pandemia e muitas profissões surgiram com ela, né? Então, foi a partir da pandemia que surgiram algumas possíveis profissões. E muitas ainda nós nem conhecemos, né? Que vão ser organizadas e elaboradas a partir da demanda. O que comenta aqui também, olha, que, por exemplo, daqui 10 anos... muitos postos de trabalho, né, vai ser substituído por robôs e pela inteligência artificial.
Aí cabe a nós a seguinte pergunta que eu vou disponibilizar em Jamboard para vocês registrarem em post-its. Professor, como podemos preparar nossos alunos para as profissões do futuro? Tá? Então, é essa resposta aqui que eu quero que vocês evidenciem ela no Jamboard que eu vou abrir para vocês. Então, o que nós, professores, podemos fazer para ir preparando os nossos estudantes para essas profissões do futuro? Então, vou abrir aqui a apresentação. Deixa eu só habilitar para que todos que recebam o link sejam editores. Já vou enviar para vocês. Ó, tô enviando aqui no chat. Espera aí que ele tá desabilitado a tela. Eu volto aqui pro Meet e ela tá preta, escura. Acho que eu vou ter que fechar essa tela. Espera aí um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? Talvez eu saia da reunião, mas aí eu entro novamente. Realmente eu tive problemas aqui, tive que desativar o Google Meet para acho que aquele link de Jamboard que eu tinha organizado para vocês, eu acho que eu vou ter que organizar outro aqui, porque agora para mim este não tá aparecendo. Então eu vou abrir o outro aqui e enviar o link. Esses probleminhas técnicos. Acho que tem um aberto aqui, deixa eu ver se é esse. Se vai dar certo de ser o mesmo. Dá. Inclusive vocês estão colocando, né? 2 professores já incluíram a informação. Tá, deixa eu só copiar aqui, abrir os slides de novo, que daí fechou. E enviar a pergunta ali para vocês irem colocando as contribuições de hoje. Mas então é como nós, né, professores, podemos preparar os nossos estudantes para essas profissões do futuro. Deixa eu copiar aqui e enviar essa pergunta ali e colocar no Jamboard também. Caso alguém não consiga abrir o Jamboard, vai me avisando. 2 professores, 3 professores que colocaram as contribuições. Já vou apresentar aqui para vocês. Para quem chegou agora, nós assistimos um vídeo que falava sobre as profissões, assim, que tem profissões que ainda nem surgiram, porque as profissões, vocês sabem que elas surgem a partir de demandas do mercado. E aí tem um questionamento para nós, né? Como que nós, professores, podemos preparar os nossos estudantes para essas profissões do futuro? Tá? Então, vocês abrem ali no canto esquerdo, vocês apertam na opção nota adesiva, que aí vocês conseguem escrever as contribuições de vocês. Depois dessas contribuições, nós vamos fazer uma outra dinâmica a partir das respostas que vocês estão trazendo. Então, vão incluindo aí as informações de vocês. Cinco professores que contribuíram até então.
Quem mais que vai contribuir com nós? Caso alguém esteja pelo celular que não consegue acessar o Jamboard, escreve nem que seja no chat. Ah, tá. Eu vou enviar o link de novo. Escreve no chat a contribuição que aí eu posto aqui se for o caso. Se alguém estiver pelo celular. Deixa eu enviar de novo aqui o link do Jamboard. Professor. Enviei. Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês desenvolver essa atividade. Vamos ver o que vocês colocaram até então. Então, vocês colocaram aqui pesquisa colaborativa sobre as novas possibilidades de profissões, desenvolvimento de projetos, incentivá-los a buscar conhecimentos nas áreas tecnológicas, levando a aperfeiçoar outra língua como o inglês, preparando nossos estudantes desde o 6º ano, com momentos que falem das profissões e desafios tecnológicos, conscientizar sobre a importância do aprimoramento do todo profissional, uso de tecnologias e profissões e solicitando atividades com o uso das tecnologias. Ótimo, então aqui são algumas contribuições, né, que nós, professores, podemos estar levando aos nossos estudantes para que eles já se interem, né, sobre quais seriam essas profissões do futuro. Agora, a dinâmica é a seguinte. Eu vou apagar minha pergunta aqui, vou deixar só as respostas de vocês. Agora, como que nós temos 3, 6, 7, 8, 9 respostas aqui? Como que nós poderíamos... e tem mais uma aqui que a prof... não é a mesma, né? Essa. Incentivar a buscar conhecimento, acho que essa é a mesma. Que repetiu uma ali. Como que nós podemos separar, organizar essas notas adesivas em algumas categorias? Por exemplo, desenvolvimento de projetos e uso das tecnologias e na profissão, por exemplo, é um tipo de metodologia que o professor está desenvolvendo com os alunos. Então, por exemplo, vou deixar aqui, vou mexer. Essa aqui, desenvolvimento de projetos, uso das tecnologias. Esse aqui também, solicitando atividades com o uso de tecnologias. Essas 3 que eu coloquei aqui no canto, eu poderia dizer que elas estão relacionadas a uma categoria, por exemplo, deixa eu pensar aqui, formas do professor trabalhar em sala de aula, por exemplo. Aí, dessas outras que sobraram, dessas outras que está aí soltinho, esses post-its, que outras categorias que vocês podem estar relacionando? Ou tem mais algum desses post-its que se encaixaria nessa que eu criei aqui? Então, agora eu vou deixar vocês movimentarem essas caixinhas, ver se vocês conseguem criar uma categoria para relacionar pelo menos 2 post-its, né? E aí vamos ver o que vocês fariam. Ou se quiserem ligar os microfones, tentarem estabelecer uma conexão, eu vou ajudando vocês a arrumar aqui.
Ó, nós temos umas soltas ainda. O que vocês acham? Poderíamos estabelecer mais uma categoria, pelo menos? Por exemplo, eu tô lendo essa daqui, ó. Preparando nossos estudantes desde o 6º ano. Conscientizar sobre a importância. Incentivar e buscar os conhecimentos. Ó, essas 3 aqui, talvez dava pra gente deixar numa só também. Essas 3. Que dá pra nós colocar como um tema... Deixa eu pensar... incentivo, né? Dá para colocar mais ou menos uma categoria assim, por exemplo, incentivo para os estudantes. Então, que forma, né, que está buscando esse incentivo? Preparando os alunos desde o 6º ano, conscientizando sobre a importância do aprimoramento, incentivando eles a buscar conhecimento nessas áreas tecnológicas. Então, aqui essas 3 se configuram como incentivo. Ó, eu criei 2 categorias. E essas outras 3, essas 3 que estão soltas, essas caixinhas, será que a gente conseguiria estabelecer uma categoria para relacionar elas? Ou elas ficariam separadas mesmo, essas 3 aqui, ó? O que vocês acham? Ou liga em alguma dessas outras 2 que foram criadas? Pesquisa colaborativa, deixa eu pensar. Aqui dava até para que a gente colocar essa pesquisa colaborativa como uma forma do professor trabalhar em sala de aula, né? É uma categoria, uma forma para trabalhar essa categoria. Deixa eu ver esse último aqui, instrumentalizando para que saibam buscar novas profissões, proatividade, adaptabilidade. Não sei se a gente encaixaria em alguma, talvez ela seria uma categoria própria, né? Talvez só uma. E essa aqui, tecnologias e profissões, então abordar tecnologias e profissões, deixa eu pensar. Talvez dava para colocar essa aqui também, né? Das formas do professor trabalhar em sala de aula. Então ele vai envolver tecnologias com as profissões. E aí ficaria essa categoria aqui solta. Então, o que foi essa atividade de hoje aqui que eu pedi para que vocês me ajudassem? Porque hoje, quando vocês se separarem nos 35 minutos, vocês também vão ter que imaginar, né, uma situação dessa em sala de aula. Vocês vão ter várias informações, né? Aqui eu tenho uma tempestade de ideias que vocês me trouxeram. E aí eu fui tentando estabelecer categorias, né, para analisar de forma individual. Por exemplo, aqui foi criado 2 formas do professor trabalhar em sala de aula e incentivo para os estudantes. Não sei se vocês viram o grupo anterior, deixa eu abrir aqui que tinha mais integrantes, eu até postei no grupo. Acho que a gente criou 4 categorias com o que eles fizeram, até vou mostrar aqui para vocês. Agora eu fechei até meu WhatsApp, porque a hora que travou o meu computador eu tive que fechar tudo. Acho que ele já abre. Tá carregando ainda. Aqui. Nossa, que lento que tá. Aqui vai abrir. Ó, aí os cursistas me ajudaram até na formatação. Eles separaram todos em cores. Olha só. Foi perguntada a mesma coisa que foi perguntado para vocês. E nós conseguimos organizar 4 categorias. Formas do professor trabalhar em sala de aula, mais ou menos é o que vocês trouxeram aqui.
Nós conseguimos organizar uma categoria desenvolvimento de habilidades, né, por parte dos estudantes, que é esses dois em rosa. Conexão com os alunos, que é essa verde, e essa preparação para as mudanças. Então tinha mais cursistas, né? Teve mais ideias, então automaticamente a gente conseguiu organizar mais categorias. Já vou aproveitar, já vou tirar um print dessa nossa e enviar lá no grupo também das nossas categorias montadas, para deixar aqui como registro. Ok. Então, agora vamos seguindo. Obrigada pelas contribuições de vocês. Aqui era uma ideia, então, para vocês terem noção de como estar organizando essas... Ah, minha anotação sumiu no Jamboard, agora que eu vi que a professora colocou. Então, vamos para o nosso início de conversa. Então, esses primeiros slides aqui, eles vão ser mais teóricos, né? Mas o que vocês quiserem interromper, perguntar, questionar, né, argumentar sobre, fiquem à vontade. Deixa eu passar aqui. Então, a gente organizou, né, essas ideias por temas, tentamos organizar diferentes categorias, né, para esse determinado tema. E agora vamos para o início de conversa. Então, chegamos à terceira etapa do Design Think, que é a ideação. Este é o momento de exercitar a criatividade e gerar ideias que possam contribuir com a solução do desafio. Uma boa estratégia para isso é a realização de um brainstorm. Então, essa tempestade de ideias aí, que é chamado de brainstorm, ela permite a geração livre de novas soluções. Então, no encontro de hoje, nós vamos entender como realizar um brainstorm, planejar a realização de um brainstorm com os nossos estudantes. Aí, vocês já trabalharam com algo similar ao que foi feito hoje? Por exemplo, a partir de várias ideias trazidas pelos alunos. Vocês irem organizando determinadas categorias, assim, para ir agrupando as informações que eles trouxeram, para depois abordar mais sobre esse tema? Alguém de vocês já fez isso? Quem já fez, poderia erguer a mãozinha aí para mim ter uma noção dos professores que já trabalharam com essa modalidade. Professor Leonato, professora Rosana. Até eu em matemática, né, eu já trabalhei com... nem sabia que era esse nome, já ouvi falar, né, dele, mas não sabia que era esse nome quando eu trabalhei. Foi o seguinte, eu dei uma situação problema para os alunos e pedi que eles viessem até o quadro e mostrassem quais seriam as possíveis resoluções possíveis para aquele problema. Aí veio um aluno, colocou lá esse problema resolvendo por adição. Aí veio outro aluno, colocou lá umas informações, às vezes nada a ver, né, mas incluiu lá. Veio outro aluno, colocou que se resolvia por multiplicação. Então, eles foram trazendo. Veio umas 6 ideias, assim, umas 6 formas de respostas. Tinha umas que dava outros valores. Mas como é que eu fiz isso daí, a abordagem? Eu fui tentando instigá-los a eles entender quais daquelas soluções, tanto que seriam as possíveis, né, para resolver determinado problema. E aí tem umas que não se encaixavam, então a gente teve que deixar de fora. E aí eu dei mais ênfase, então, naquelas que solucionavam o problema. Então é mais ou menos o que a gente fez, né? A gente criou categorias, viu as que mais se encaixavam para resolver lá a pergunta que era do como nós, professores, poderíamos auxiliar os nossos alunos a entender e conhecer sobre essas profissões do futuro. Então, gerar novas ideias é sempre um desafio. Por isso, é fundamental preparar o ambiente, definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm e orientar os estudantes sobre como eles devem realizar esse momento aí da tempestade de ideias. Aí, essa realização desse brainstorm, ele pode ser organizado em 3 momentos.
tá? Que são eles que nós vamos trabalhar hoje quando nós nos separarmos nos grupos, tá? Que vai ser o definir regras e procedimentos, gerar ideias e refinar essas ideias, tá? Então é a partir desses 3 tópicos que nós vamos estar abordando hoje os nossos 35 minutos. Prof. Rosana quer comentar alguma coisa? Que tá com a mão erguida. Eu também trabalho dessa forma e os alunos, eles dão a definição, né, do tema da gente. Então, eles veem assim, a quantidade que eles sabem, né? Bacana. Eles se sentem valorizados. Sim, também. Porque eles trazem as ideias, né, as informações. E, ó, essa é uma dinâmica que vocês podem estar fazendo na implementação de vocês, né? Então, realizando esse brainstorm, que é essa nuvem, essa tempestade de ideias aí, a partir desses 3 momentos. Então, pensem que esses momentos é o que nós vamos nos deter quando nos separarmos nesses pequenos grupos, tá? Primeiro, eu vou apresentar, então, algumas regras para vocês, tá? Então, vai aparecer aqui 7 regras que farão com que esse brainstorm seja focado, eficaz e divertido. Deixa eu ver se ele vai passar o vídeo. Peraí. Ele é mais para leitura, então eu vou pausando ele e a gente vai vendo junto. Traz aqui algumas regras, então, né, por brainstorm. Então, o primeiro, evite o julgamento. Não há ideias ruins. Vocês terão tempo para selecionar as ideias mais promissoras depois. Encoraje ideias ousadas. Ideias não realistas podem estimular outras ideias. Não se limite. Construa. Acabei. Peraí, que acabou mudando aqui bem na hora que eu tava falando. Deixa eu voltar. Ainda estava nesse aqui. Construa em cima das ideias dos outros. Acrescente novas possibilidades a ideias que já surgiram. Professora Viviane. Não tá aparecendo nada aqui. Não tá aparecendo para vocês? Na nossa tela aqui. Não tô... que estranho. Não, tá aparecendo só a sua foto. Pera aí, então. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Deixa eu apresentar diferente. Para mim estava aparecendo, para mim está, mas deixa eu colocar de novo aqui para ver o que aconteceu. Vou compartilhar de novo. Estamos na terceira regra. Construa em cima das ideias dos outros, acrescente novas possibilidades a ideias que já surgiram. Agora tá aparecendo, ok. Então vamos seguir. Foque o tópico. Então tenham sempre em mente o desafio que vocês pretendem solucionar e mantenham-se focados nisso. O outro, uma conversa de cada vez. Todas as ideias precisam ser ouvidas para que se possa construir em cima delas. Seja visual, desenhe suas ideias, esboços simples podem dizer mais do que muitas palavras. Foque na qualidade,
A melhor forma de encontrar uma boa ideia é ter várias ideias e combiná-las. E por fim, erros são bem-vindos. Aceite falhas e exageros. Elas fazem parte do processo e demonstram o esforço coletivo sendo realizado. Aqui, então, nada mais é do que uma sugestão, né? 8 ideias, 8 regras, né, que vocês podem estarem utilizando para utilizar-se desse brainstorm, né, como uma metodologia para essa captura de informações. Então, nós temos alguns procedimentos também. Então, no acolhimento, nessa atividade que nós desenvolvemos no Jamboard, foi uma atividade rápida e dinâmica. Após compreender o papel das regras para a ação, vamos conhecer procedimentos que facilitam a mediação desse processo. Então, aqui vai ser apresentado para vocês alguns procedimentos para que vocês possam estar utilizando para a mediação, né, desse engajamento dos participantes nessa etapa aí do brainstorm, que é essa tempestade de ideias. Então, selecione um facilitador, ou seja, né, vocês podem estar utilizando ali uma pessoa, um guia, né, para estar auxiliando o grupo durante essa atividade. Apresente o assunto, as regras, o tempo de ação. Então, esclarecer, né, falar brevemente ali sobre o desafio do qual vocês estão trabalhando, né, aquele desafio lá em forma de pergunta, relembrar eles, né, sobre o que vocês estão falando. Eles podem estar trazendo algumas histórias, algo das coisas que já foram coletadas lá naquela fase da descoberta. Habilita as pessoas a participar, dispondo os recursos necessários para o registro de ideias. Como que essas pessoas vão registrar essas ideias? Vocês pensaram em registrar no quadro, num Jamboard, num Mentimeter, em post-its, numa folha sulfite? Então, é coisas que vocês podem estar escrevendo quando vocês se reunirem nos pequenos grupos hoje. Aqui começar com aquecimento, né? Sugere-se aqui que o professor, por exemplo, introduza uma atividade descontraída ali no início, antes de começar a pedir para que os alunos falem, né? Escrevam, argumentem sobre esse desafio aí que vocês propuseram. Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras ideias. E mantenha a energia em alta. Então, ofereça sempre incentivos, né, para que os alunos consigam organizar essa de maneira esporádica, né, assim, as ideias que forem surgindo. Então, aqui são alguns procedimentos, né, para vocês estarem realizando, mas vocês sabem mais do que eu, né, como serão as formas, né, de engajar esses alunos para que eles participem da atividade. Aí, então, nós vamos nos deter agora a 2 tópicos, que é o gerando ideias e que é o refinando ideias, que é a partir desses 2 slides aqui, que vai dar noções para vocês estarem escrevendo lá no slide de vocês, quando vocês se separarem nos pequenos grupos, o que colocar nesse slide, que é o da ideação, tá? Então, as ideias começaram a brotar. Os estudantes estão anotando e registrando cada uma delas. Durante esse processo, já é possível orientar que eles... Daí tenho 2 opções aqui. Selecione ideias promissoras, agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor, indicando como a ideia pode ser desenvolvida, facilita no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a solução do desafio. E o outro, esbocem para pensar. Peça que os alunos criem representações visuais das ideias, esboçando detalhes para a sua implementação. Isso facilita a identificação dos melhores modos de concretizar a ideia. Aqui, né, então vão ter várias ideias. Aí vocês mesmos podem ir pedindo para os alunos tentar estabelecer relações com um determinado tema, que eles façam esboços, né, detalhados a partir dessa ideia que eles tiveram.
Então, é o gerando ideias, né? É a forma como vocês vão coletar essas informações dos estudantes. Vai ser post-its, vai ser no quadro, vai ser de que forma? Quanto tempo vai demorar? Então, aqui vocês já podem colocar uma previsão também nesses slides aí de vocês. E o último daí é o refinando as ideias. Com as ideias promissoras em mãos, é a hora de refinar ainda mais. Para isso, podemos promover um choque de realidade, ou seja, prever elementos que farão a diferença na implementação da ideia. Para isso, podemos fazer os seguintes questionamentos para as ideias serem mais promissoras. Aqui são algumas dicas, tá, de algumas perguntas, mas vocês podem estar colocando nos slides hoje outras, né, as formas como vocês vão estar instigando esses alunos. Por exemplo, qual o conceito que a ideia representa? Esse conceito contribui para a solução do desafio? Quais os obstáculos e dificuldades que podemos encontrar para implementar a ideia? Qual o desafio dessa ideia para cada pessoa envolvida no problema? Qual o benefício, né, aliás? E quais necessidades identificadas na descoberta que essa ideia atende? Então, aqui são algumas ideias, né? Algumas informações, algumas perguntas que vocês podem estar ajudando a instigar esses alunos para que se crie categorias. Igual nós fizemos ali naquela atividade. Nós tentamos separar em 2 categorias as ideias que vocês trouxeram. Só... Aí, dando continuidade aqui. Então, uma sugestão também que vocês podem estar utilizando é essa prática aqui do Todo Mundo Escreve. Então, para que vocês consigam... Acho que alguém está com o microfone ligado. Tá, deu certo. Então, uma prática aqui para vocês estarem realizando essa tempestade de ideias com os alunos é essa metodologia aqui do Todo Mundo Escreve. Quem foi meu cursista no trimestre passado de projeto de vida, a gente já viu essa metodologia. Mas ela é bem simples de entender, ó, o próprio nome já fala, todo mundo escreve. Né? Então, é uma prática, né, que vai auxiliar o estudante a exercitar suas habilidades reflexivas e interpretativas. O estudante, ele deve ser convidado a registrar por escrito sua reflexão sobre determinado tema antes de expressar oralmente suas ideias. Então, aqui é uma sugestão que vocês podem estar colocando no slide de hoje, caso vocês queiram utilizar essa prática aí, né, que ela pode contribuir para o desenvolvimento da escrita e da reflexão, né, dos estudantes. E, além disso, né, ela vai ser útil para que vocês consigam fazer esse refinamento das ideias, porque vai facilitar, né, a reflexão crítica acerca das ideias mais promissoras que vão ser selecionadas. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei nos slides. Isso contribui para que todos consigam pensar mais profundamente sobre o tema. O professor pode estabelecer um tempo para a realização da tarefa, bem como indicar o que espera como resultado dessa prática. Por exemplo, vocês vão ter 3 minutos para escrever os conceitos identificados nas ideias mais promissoras. Então, aqui é uma sugestão, né, que vocês podem estar incluindo nos slides. E aí, para finalizar essa parte aqui, a etapa da ideação deve auxiliar os estudantes a construir abordagens inovadoras diante do problema. Essa tempestade de ideias, né, então ela é uma técnica que facilita esse processo e pode gerar propostas promissoras para a solução do desafio. E aí, só lembrando que vocês vão ter até o dia 11 de agosto, né, para entregar tanto o plano de ação quanto o relato de implementação. Uma dica que eu dou para todos vocês agora. Semana que vem a gente já vai entrar em férias, né? Sugiro que vocês, na semana que vem, já apresentassem o tema que vocês estão pensando em implementar. E, por exemplo, se os alunos vão ter que fazer uma coleta, uma entrevista, pesquisar na internet, então já peçam isso semana que vem, para que
durante as férias, esses alunos já comecem a coletar esses dados, para que quando eles voltarem das férias, eles já tenham dados suficientes para vocês fazerem as outras etapas, né? Então, é uma dica que eu dou para todos, já caso consigam, né, se organizem para semana que vem já ir falando sobre o desafio que vocês querem, e para que eles já comecem a fazer as devidas pesquisas. Agora, então, vamos nos subdividir, né, mais ou menos 35 minutos, para que vocês trabalhem no tema que vocês selecionaram aí para a implementação. Então, o que vocês vão fazer? Construir o passo a passo, né, para realizar essa etapa da ideação com os estudantes. Então, o que vocês vão fazer? Vão retomar, né, tudo que vocês escreveram lá nas 2 etapas seguintes, que foi a interpretação, a da semana passada, e a outra foi a da descoberta. Vocês vão definir regras e procedimentos aí para essa tempestade de ideias, tá? Lembrem-se de preparar uma atividade, né, para que os estudantes entrem no clima dessa tempestade de ideias e elaborar uma orientação para gerar o refinamento das ideias. Então, o que vocês vão colocar nesses slides? Que tempo que vocês vão demorar para fazer essa atividade? Isso vale até para as outras etapas. Não sei se lá na etapa da descoberta vocês colocaram quanto tempo, né, que vai ser demorado, mas vocês podem incluir hoje. Então, o tempo, né, que vai ser destinado para fazer essa atividade, que material que vocês vão utilizar para organizar essa tempestade de ideias, tipo post-its, vai ser o quadro, vai ser um recurso tecnológico, vocês vão fazer em sala de aula, vão fazer no laboratório de informática, então todas essas informações podem conter. O que mais? E aí, como que vocês vão refinar essas ideias? De que forma que vocês vão separar em categorias para serem analisadas? Então, é isso que vocês vão escrever. O passo a passo, né? O procedimento para organizar essas ideias. Lembrando que, vamos voltar aqui, vocês têm esses 2 itens, ó, que é o gerando ideias, né? Que tá nesse slide aqui, que dá uma ideia, uma sugestão, né? De como que vocês podem estar selecionando essas ideias. E o outro é o refinando as ideias. Então, esse refinando as ideias, ó, traz até em forma de perguntas, que vocês podem estar elaborando hoje, né? Fazendo perguntas, então, para ir separando essas ideias por categorias. E aí, acho que é isso, então, da parte de slides. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa antes que eu faça a separação dos grupos? Deixa eu ver como é que vai estar os grupos aqui nas salas temáticas hoje. Então, o tempo, né, vai ser 35 minutos. Já vou organizar o tempo. Deixa eu ver aqui. Grupo 2, só a Janaína e a Prof. Rosana. Então, são essas que estarão até o fim, porque pelo tipo a Prof. Sandra não estava semana passada. E a Circe, Prof. Circe não está hoje também. Não sei, acredito que desistiram. Grupo 3, Leonato, Lourdes e Maria Estela. Grupo 4, Raquel. Acho que tá só a Raquel. Vou colocar a Prof. Ana Cláudia, que é do grupo... Não, mas tem mais profs aqui, né? Peraí. A Raquel é Solange e Tá certo, aham. Sim, agora que eu vi aqui, a Prof. Sim, Marlene, e eu tenho que a levar lá pro Mariane. grupo. Sim, vocês só não estavam na sala certa. A Prof. Solange, cadê aqui? Então, a Prof. Marlene, Prof. Raquel, Prof. Solange. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que é isso. A Prof. Ana Cláudia eu vou colocar no grupo 2 aqui, que tá só a Prof. Janaína e a Prof. Rosana. Aí, por exemplo, assim, a Prof. Ana Cláudia, que é do grupo anterior, ela vai pensando e escrevendo ideias, pensando lá no desafio de vocês, né? Do grupo lá da quarta-feira das 6 horas.
E a prof. Janaína e a Rosana montam as sugestões da aula de hoje, né? Daí do grupo de vocês. Então, cada um constrói em relação ao seu desafio. E aqui no grupo 1 tá certo. As duas prof. Viviane, Joyce e Fabiano. Acho que é isso. Antes de nós irmos para as salas temáticas, alguém quer perguntar alguma coisa? Seria isso? Então, vou enviar vocês para essas salas. Então, aproveitem esse tempo para preencher o slide de hoje, para retomar o slide da semana passada, se for o caso, para preencher lá os 2 slides iniciais, lá que tem aquelas informações que estão organizadas em tabela. Então, aproveitem esse tempo para isso. Eu fico passando, né, de sala em sala. E aí, o que precisarem de ajuda repentina, apertem o botão lá de pedir ajuda, que daí eu vou direto para a sala de vocês. Então, vou destiná-los vocês às salas. Ainda ficou a prof. Oi. Só um pouquinho antes de vocês começarem aqui no grupo. Acho que agora ficou a prof. Agora saiu. Tava a prof. Raquel aqui, que não era do grupo de vocês. Então fiquem à vontade, eu vou desativar meu microfone. Não deu certo, prof. Marlene, de ir pro grupo 4? Tá desligado o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo transportar você lá pro grupo 4. Ah, agora acho que deu certo. Tá, agora esse grupo é de vocês. Fiquem à vontade aí para as discussões. Oi. Olá, pessoal. Agora, hoje eu estou, tá funcionando meu áudio hoje. Hoje eu posso falar. Então tá bom. Tomei aqui Então, tosse, mas tá bom. Vai levando a vida assim. Dá para a gente finalizar, então, ali. Eu vou mandar aqui o link, então, e para vocês abrirem para a gente ver, só um pouquinho. Tá bom. Ok. Então, a nossa aula é a 26. Uhum. Eu não pude participar semana passada. Estávamos resolvendo um problemão aqui. Deixa eu copiar o link. Copiou. Veja se ele abre aí. É meio confuso esse negócio aí, né? Tanta coisa para colocar. É algo muito distante. E dá para aproveitar também, né? Sim, acho que vai ficar bem legal, porque vai envolver as duas, né? As duas disciplinas. Olha, o interdisciplinar, né? Então, não sei como que a gente vai fazer daí, aproveitar que a professora está aqui no nosso grupo. É 2 temas diferentes? Mas tipo, por exemplo, a Rosana e a Janaína trabalham no grupo de vocês. Vocês colocam os slides aí e modificam, tá? Daí a Ana, já que ela participou da aula, ela vai entrar lá no grupo dela, ela não vai se envolver com vocês, né? Vocês podem até estar conversando, não sei, mas ela vai estar modificando lá nos slides dela, comparado com aquele desafio que ela fez. Ela vai estar fazendo dela, enquanto vocês vão estar fazendo de vocês, no caso. Entenderam? Mas uma não vai Claro, vocês atrapalhar podem... a outra na hora da conversa? Olha, não sei como que vai funcionar aqui, se vocês acharem que atrapalha, daí eu tento separar a Ana, né, colocar num outro grupo, mas acredito que não, porque vocês, tipo, essa parte, ela é parecida, vocês podem escrever a mesma coisa para ambos, só que daí cada um destinando para
para sua realidade, né? Mas vocês vão estar fazendo esse brainstorm com os alunos, vocês podem até estar trocando as ideias juntos, mas cada um vai escrever no seu slide. A Ana, porque tem um outro grupo, né? E vocês duas no grupo de agora. Tá. Então, já. A Janaína tá lá arrumando o computador. Já coloquei aqui. Colocou? Aham, coloquei. Não pega os botãozinhos, ó. Não pega. Tava aqui, ó. Nos computadores, nada funciona. Eu sei como que é isso. Uhum. Ai, Jesus do céu. Mas vamos lá. Eu compartilhei com a Lourdes agora há pouco. Lourdes, até peço desculpa, porque a minha vida não tá fácil. Eu tô com 58 aulas, eu não tô dando conta da vida. Todo mundo quer fechar livro agora, tudo no mesmo momento, pelo menos a primeira avaliação, eu tô quase louco, mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês ou vocês ver se compartilham? Ela não está conseguindo compartilhar, Leonato. Então vamos aqui, ó. Leonato, você Oi. tem que compartilhar comigo num outro formato. Aquele do... Não abriu aí? Google Drive. Não abriu. Ah, então você já vai me ensinar hoje fazer isso. Eu vou ser mais esperto que eu. Pelo Google Drive, que vai ter que compartilhar. Ao invés de pôr o nome da professora, põe o meu e compartilha. Vamos lá. Compartilhar. Abriu aí, né? Sim. Abriu. Aqui a apresentação. Tempestade de ideias. A gente parou aqui na elaboração do gráfico. Isso. Que eles vão fazer. Não sei se de repente, a partir dessa apresentação do gráfico, eles podem escrever alguma coisa. Porque a conclusão deles, né? De repente, uma palavra sobre o gráfico que eles acharam. Daí eles escrevem o que eles pensaram, né? Cada um, né? E depois falam em grupo. E liga uma ideia na outra. Ah, entendi. Fica melhor daí, né? Cada um expondo o seu pensamento, né? Cada um, né? Às vezes uma palavra só já lança. Aham. Fica melhor. Né? Peraí que eu vou interromper aqui, que eu não estou conseguindo escrever. Hoje tá ruim aqui em casa. Não funcionou, a internet foi só agora. Então, a internet minha também tá ruim. Tá vindo uma mensagem ali que tá oscilando, sabe? Tava pelo celular, mas o celular tava ruim também. Falei, pá, deixa. É ótimo. Eu tenho cachorro, mas tá na casa da minha mãe, então. Fica só no meu pé. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Tá bom? É aqui. Tá bom? Eu tô abrindo a aula agora. Tudo certo ali? A aula que eu mandei, né? Apareceu. Você achou lá a que nós tínhamos feito antes? Com o filme que nós tínhamos colocado, tudo? Para mim sumiu tudo. Só ficou aqui o que está aqui, ó. O nome, primeiro ano. Deixa eu só colocar ali daí já o nome da aula, né? Na verdade, está bem definido aqui, né, gente? Que é o objetivo da aula, né? O que você considera uma pessoa criativa, o que é ser criativo. Então, a temática da aula, então, deixa eu já colocar aqui. Ó, ficou grandão. Mas tem que verificar por que tá escrevendo e não tá salvando, porque não tá aparecendo ali. Já pensou nós ficar escrevendo todas as vezes e sumir? Então, aquela vez, quarta-feira passada, você escreveu tudo. Porque não, esse ficou, lembra lá que daí a gente fez, tá ali, eu vi. Mas esse primeiro que a gente fez não ficou, que é lá o componente curricular,
que está objetivo, sério, os integrantes, lá não apareceu para mim. Então. O objetivo Não aqui. achei. O seu conceito da criatividade, identificar a criatividade como uma habilidade a ser aprimorada através do exercício. Entendeu? Ó, coloquei aqui o nome da aula, né? Uhum. Que é Arial. O Então, número agora eu até certo. número 14. E eu gerando ideias. Gerando ideias, a gente tem que selecionar as ideias promissoras lá. Então, se a gente colocasse alguma coisa do tipo que eles falassem sobre, sei lá, as profissões, assim, Quais profissões né? eles conhecem, né? Isso. Qual é o conhecimento deles? O que eles têm de partir para o nosso conceito daí, né? Uhum. Porque daí, a partir dali, eles iam fazer a pesquisa, se fosse, né? Assim, no começo. Agrupar as ideias por temas e selecionar em cada tema aquilo que parece mais promissor. Então, colocar eles, porque daí tem a área das ciências humanas, ciências Ah, joia! Daí dava para agrupar as categorias por áreas de conhecimento. por área de profissão, área da saúde. Eu fiz isso na sala, sabe? Uhum. Ver qual é o conhecimento deles. Dentro da área da saúde, tudo eles tinham conhecimento, sabe? Eles foram lançando. Eu já coloquei as categorias, né? E daí eles iam lançando as ideias e eles iam falando, o meu cabe ali, ó, acho que é da área disso aqui. Daí eles iam colocando, sabe? Eu já fiz isso com eles lá. Na pesquisa, né? Do conhecimento das profissões, para depois chegar à escolha, né? Porque daí eles tiveram que buscar a pesquisa tecnológica, daí eles foram, nós pesquisamos, daí separamos eles por categorias na sala, né? Daí a gente tem o laboratório de informática, eles foram pesquisar a área deles. Então foi a pesquisa, daí eles entraram nos slides, né? Onde já Aí eu passo todos os EJAs, todos. Vamos lá, Ana Paula Oi. entrou. Nós não entendemos o trabalho, Ana. Tá, o que é para fazer agora, nessa parte? Isso. A ideação. Então, primeiro, volta no slide anterior para ver como que vocês finalizaram, deixa eu ver aqui. Através de cartazes em murais, apresentação das entrevistas para a escola, comunidade escolar, elaboração de vídeos curtos. Então, aqui vocês finalizaram a ideia que vocês estão montando cartazes a partir do que os alunos trouxeram como pesquisa, né, lá do tema de vocês. Agora, vocês poderiam selecionar desses cartazes, por exemplo, um tema, assim, que desperte os alunos, que vocês despertem os alunos para que eles vão trazendo ideias, palavras a respeito. E aí, dessas palavras, dessas frases, vocês vão construir essa nuvem de palavras. Por exemplo, qual que é o tema de vocês mesmo? Deixa eu lembrar, que são tantos grupos. Liderança. Liderança. Tá. Então vocês podem partir, a partir do tema liderança, vocês despertarem os alunos o interesse para que eles gerem novas ideias para vocês agora, a partir desse tema liderança. Aí eles vão trazendo palavras, igual vocês foram trazendo aqui para mim naquela atividade do Jamboard. E aí, dessas palavras, por exemplo, o que é liderança? O que é liderança para você? Um exemplo, poderia começar aí com isso. E aí, os alunos vão colocando informações. Vocês vão ter várias palavras. E a partir dessas palavras, vocês vão categorizá-las. Separar, por exemplo, o que eles entendem por liderança? É algo só com pessoas acima de 18 anos. É algo que
que eu em sala de aula posso fazer. Tipo, eles vão trazer várias coisas. E aí, o que vocês podem estar categorizando, separando para responder o desafio, para ajudar a responder o desafio de vocês. Que é o que mesmo o desafio? O que é a pergunta lá? Como nós podemos perceber e desenvolver o perfil do líder em nossos estudantes a partir deste conteúdo? Então, a partir dessas frases ou dessas palavras que eles trouxeram, né? Como que vocês vão conseguir categorizar para ver qual dessas categorias que chega mais próximo para responder o desafio lá, a pergunta de vocês. E aí, nesse slide, vocês vão colocar o tempo, quanto tempo vocês vão demorar para fazer essa atividade aí, de despertar esse interesse para que eles tragam palavras, que recurso que vocês vão utilizar e de que forma que vocês vão tentar categorizar, separar por temas. Esse tema aí que é a liderança, no caso, que é a partir dele que vocês vão organizar essa nuvem de palavras. Ok, então. Vejam aí o que vocês conseguem desenvolver. Qualquer coisa me chame. Prof, mas na prática... Fala. Na prática, vai dar tempo de fazer tudo isso, meu Deus, porque eu já comecei a aplicar o meu, já dividi os grupos, já organizei quem vai fazer as entrevistas com lideranças religiosas, com lideranças sociais. E então eu entendo, né, já que era para eles trazerem. Sim, esse tema, né, essa implementação que a SED propôs, ela está envolvendo várias aulas, né? Porque se for ver, só para fazer essa etapa aí da ideação vai uma aula, né? Mas vejam, na medida do possível, o que vocês em sala de aula, dentro da realidade de vocês, dentro da quantidade de aulas que vocês têm, vocês conseguem desenvolver. Se vocês não conseguir fazer uma ou outra etapa, porque vai ser 5, né? Vocês só vão contar lá no relato de implementação, que a partir do tempo só deu para fazer a etapa tal, né? Vocês vão explicar e mostrar a realidade de vocês. Tá. É porque eu já havia aplicado, eu já havia feito com esse tema o outro trabalho do grupo anterior, né? E agora, então, eu escolhi o segundo ano, porque também no segundo ano tem aula sobre liderança. Sim. Então, eu peguei os alunos do segundo ano que só tem uma aula por semana. Nossa, uma aula a gente não faz nada, né? Até entrar, fazer chamada, entendo. Mas veja na medida do possível. Então, por isso que eu podia esperar. Sim. Veja na medida do possível, prof, o que você consegue fazer. Não se desespere, assim, um exemplo. Se não deu para fazer todas as etapas, imagina quantas aulas que você vai demorar para fazer isso, né? Vai quase até setembro para fazer tudo, né? Faz o que você achar que dá para fazer e vai ser a sua implementação, né? A gente trabalha com nossa realidade. Tá certo. Tá bom, então. Vou deixar vocês trabalhar, daqui a pouco eu volto aqui. Vestidos, evidenciando as vantagens e desvantagens. Elaboração no Canva, no laboratório de informática, com exposição no mural. Daí tem o que a gente colocou hoje. Que daí, a partir daquela análise dos gráficos, né? Eles fazem a análise em 2 minutos, aí que eles vão escrever. O que vocês acham? Ah, tá bom, né? 10 minutos tá bom.
Ó, vamos ver. Aí dá para linkar com o que a gente tinha colocado lá no desafio. Ó. Será uma discussão sobre o que será valorizado no mundo do trabalho e a empregabilidade. Daí os avanços, né? Onde eles podem avançar. Qual o interesse, né, deles. As vantagens e desvantagens das profissões também, né? Vantagens e desvantagens, espaço de trabalho, que tem bastante coisa online, aqueles nichos. Nossa, eu estudei com eles um monte de coisa em cima desse tema, sabe? Foi para quanto ganha, qual o espaço, quais as vantagens de ficar em casa, fazendo sozinho. Daí entra tudo aquilo que a gente conversa sobre a produtividade e responsabilidade, sabe? Trabalho a gente coloca junto. Se a pessoa for responsável, ter disciplina, né? Saber o que está fazendo, sabe separar o que é trabalho e o que é folga, né? Não é porque está em casa que não vai fazer o tempo e a organização que deve ser feita, né? Agora, quem é folgado, daí se ficar em casa, daí vai dormir em vez de fazer trabalho. Sim. Eles vão ter que ter disciplina, né? Na pandemia, a gente sofria. Cadê o aluno? Só tem a... Criar e desenvolver suas habilidades. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para a gente colocar. Eu coloquei assim, engajamento, né, entre eles, apresentar o assunto, as regras de tempo, habilitar para eles poderem participar, registrar o registro de post-it, essas coisas, né? Não sei, já enrolei meio de campo. Deixa eu ver se eu penso alguma coisa aqui. Pera lá. Porque aqui na questão da criatividade, entraria também a questão da profissão, né? Ó, para algumas profissões, criar, imaginar. Verdade. Né? Entra a questão da profissão. Então, daria até para a gente colocar ali... Pera lá. Capacitar os alunos para o mercado de trabalho e incentivar... deixa eu ver. Incentivar... um compromisso coletivo? Deixa eu pensar aqui, incentivar. Seria para uma nova... tá fugindo, seria para uma nova... Ajudei a pensar. Porque surgimento de novas profissões, né? Com o uso da tecnologia. Cadê aqui? Tá aqui. Resultado, então, da aprendizagem esperado. O que eles têm que aprender com a questão, né, oh, meu Deus. Da criatividade. Da criatividade e inovação. O que eles têm que aprender? Eles têm que estimular a criatividade, né? De alguma forma, eles vão ter que colocar como uma inovação, né? Como uma profissão do futuro, né? Seria. Inovação, deixa eu ver lá, mudando. Deixa eu ver. Eles têm. O que a gente espera da questão da criatividade? Se é sobre, né, o resultado que a gente quer, que é eles serem pessoas criativas, né? Questionadoras. Então, acho que é isso, não é? Eu acho que é isso. Ser criativos. Né, vou colocar aqui. Estou errando tudo. Ser criativos e questionadores, né? Sim. Ser criativos. Pois é. Acho que isso é... Mas pelo que eu entendi, ela vai falar
falar de proatividade, de educação, ética, essas coisas necessárias para o... A ética, principalmente, né? Porque você sempre conversa, não, assim, o respeito entra todo, assim, a proatividade, você não esperar que o outro fique te falando o que tem que fazer, você tem que olhar, ver o que tem que fazer e fazer. Daí parece que vai ter esse não chama jovem aprendiz, mas é um estágio, alguma coisa assim. Interessante, também gostei, não sei. Vai vir para as escolas, não sei quando. A integração com o mundo adulto, né? O mundo lá fora, porque a gente está no mundo ainda de quatro paredes da sala de aula. Né? Será que aí a gente coloca esse número de aulas nas outras? Eu não sei, professora Ana. O que você acha? O que você acha? Eu não tô vendo a apresentação, né, que vocês estão conversando aí, mas eu não tô vendo o que vocês já estão incluindo. Aonde que a gente coloca para você ver? Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Aqui embaixo, em apresentar agora. Que a gente tá vendo nós duas juntas lá no nosso compartilhamento. Agora apresentou. Vamos ver se... Tá, deixa eu ver. Vocês estão na etapa da descoberta. Deixa eu mudar lá. Aqui na ideação que nós fizemos agora. Ah, sim. Tá. Aumenta um pouquinho ou coloca para apresentar, que daí fica maiorzinho pra gente enxergar, pra mim ler aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Gere ideias. Então, pedir que listem as profissões que conhecem e as que gostariam de conhecer. As anotações serão feitas em post-its e coladas no quadro. Ótimo. Aqui também daí dá para colocar o tempo, né, que vocês vão destinar. Ah, não, tá ali embaixo, uma aula. Ótimo. Aí, refine ideias. Separar as profissões em categorias, por exemplo, as profissões mais decadentes e as profissões promissoras. O objetivo será uma discussão sobre o que será valorizado no mundo do trabalho e a empregabilidade. E daí também vai ser discutido sobre vantagens e desvantagens de cada uma, valores profissionais necessários. Qual que era a pergunta que vocês fizeram daí ali para mim antes de apresentar os slides? Se precisa colocar esse número de aulas em todas as... Ali, ó, por exemplo, na interpretação. Sim. Tá. Olha, se vocês quiserem colocar mais ou menos para ter uma noção, porque eu acredito que essa aula aí da interpretação também mais ou menos seja... porque vocês vão envolver... Vai demorar para montar os materiais, né, para feira, talvez. Mas isso. Porque é algo a mais a longo prazo, né? Mas caso queiram colocar um tempo estimado, pode. Mas também não é obrigatório, não. Porque isso aqui é uma ordem, por exemplo, ele tem que seguir essa ordem, a descoberta, a interpretação, a ideação, porque essa ideação para nós seria o ponto de partida. Pode ser, se vocês acharem que a partir da ideação, né, vocês querem trabalhar com essas ideias aí primeiro, para daí lançar o desafio, para daí fazer com que eles façam, pode ser. Se vocês acharem que essa etapa vem antes das outras, fica a critério do grupo daí. Entendi. Porque aqui dá até para fazer, assim, ou aqui no Conta Histórias, né? Eles vão... Ah, não, mas aqui não, na descoberta, na apresentação do desafio, ó. Tá. Né? Quando faz ali, daí pode ser depois da descoberta fazer essa ideação. Pode ser. Porque aí eles... E aí, por último, deixar a interpretação, você diz, nessa ordem aí? Isso. Né? Para finalizar com a feira, no caso. Isso, com a exposição de alguma forma ali, né? Pode. A feira vai ser a concretização. Nossa, travou a língua aqui. Concretização das ideias. Sim. Ótimo. Aí vamos ver, né? Porque ainda vai vir mais algumas etapas pela frente, né? Não sei, talvez até então mantemos essa ideia, né? De deixar a interpretação por último.
mas quem sabe depois isso possa ainda mudar, né, no decorrer dos outros slides. Mas ok. Porque essa interpretação seria como um movimento, né? Exatamente, dá para fazer essa estruturação, sim. Beleza. Tá bom, vou passar nos outros grupos agora um pouquinho. E acho que a Luz vai concordar comigo, esse período dos gurizinhos voa, então aproveite. Prof, Ana, olha Oi. nossa ideação. Deixa eu ver como é que vocês colocaram. Dá um toque para nós, Coloca por favor. em apresentação de slides ali para ficar maior, fica melhor pra gente ler daí, fazendo um favor. Deixa eu ver. Dá um F5 também. Então vamos ver. Vocês pensarem em acolher as ideias dos estudantes a partir da palavra liderança. Então vocês vão propor liderança e querem que eles falem ideias a respeito. Aí vocês vão categorizar conceitos e ideias, obstáculos, dificuldades, benefícios. São algumas ideias ali para categorizar. 15 minutos. E aí a técnica... Para cada etapa, né? Para cada etapa, sim. E vão usar como recurso a técnica do todo mundo escreve. Inclusive, talvez essa técnica do todo mundo escreve, ela poderia ser primeiro antes que os alunos coloquem suas ideias. Primeiro eles poderiam escrever o que eles entendem por liderança, ou não sei o que vocês querem destinar que eles escrevam. E a partir dessa escrita, eles podem pegar uma palavra-chave que resuma o que eles colocaram nessa escrita, que daí vai ser o brainstorm deles. Pode ser assim, ou também pode ser da forma como vocês colocaram. No final da nuvem de palavras que eles construíram, que eles escrevam um fichamento a respeito do que é liderança, ou do que vocês vão trabalhar a respeito desse tema liderança. Mas pode ser assim. A ideia nesse formato fica boa também. Tá ok. Eu gostei assim. Sim, pode ser. Deixar essa técnica aí pro final. Tá ótimo. Os outros slides vocês já tinham completado semana passada? Acho que já, né? Esse grupo aqui já tava com a interpretação e com a descoberta, tudo ok, né? Ótimo. Então, seria isso, né? Falta 4 minutinhos ainda. Se quiserem retomar alguma coisa nesse tempinho, eu só vou passar agora no grupo 1 e daí espero vocês lá agora. Beleza, então, prof. Obrigado, tá? Leonardo, depois... Brainstorm. Pensamentos... Tem pensar de ideias. Né? Cadê o brainstorm? Professora, aqui realizou o brainstorm. Então, aqui, gerar novas ideias é sempre um desafio. Por isso, é fundamental preparar o ambiente, definir regras que facilitem a interação entre todos durante o brainstorm e orientar os estudantes sobre como eles devem realizar o brainstorm. Então, realizar o brainstorm pode ser organizado em 3 momentos: definir regras, procedimentos, gerar ideias e refinar as ideias. Isso. Então, tem que pensar em mais ideias, né? Vamos ver aqui. Selecionar um facilitador, aqui atividade dinâmica, após compreender o papel e as regras, procedimentos facilitam a mediação desse processo. Então, apresente o assunto, as regras e o tempo de ação, habilite as pessoas a participar dispondo de recursos necessários para o registro de ideias. Que tal começar um aquecimento? Comece pelas ideias individuais, valorizando as primeiras e manter a energia em alta. Então, ali na questão nossa aqui, a gente tem que falar sobre o que a gente selecionou, né? Que é a questão da inovação, né? Na questão da criatividade. Da criatividade, isso. Então, as regras seria aquilo que ela passou, né? Evitar julgamentos, encorajar ideias, construir em cima de ideias dos outros, acrescentar novas possibilidades, focar no tópico,
usar uma conversa escutar um de cada vez. Seria isso? Eu acho que deve ser, né? Inovar significa inovar até concretizar aquilo que foi criado. Deixa eu ver aqui. Daí tem um exemplo lá no slide. A inovação é uma prática que tornou, por exemplo, empresas como Uber legendárias no mercado. A empresa Uber não criou um novo meio de transporte. A ideia de alugar carros para transportar pessoas. Nem foi a primeira companhia do mundo a explorar o conceito de economia compartilhada. Vocês viram agora que tem o ônibus também? Buzzer, né? Que faz isso também agora? Eu não vi. Vai voltar agora. Daí o ônibus, você paga mais barato, que nem daqui de Curitiba a São Paulo, parece que é R$25 por pessoa. Ele é tipo um Uber ônibus, sabe? Uau, bem mais em conta. Interessante, né? Bem legal. Deixa eu interromper vocês um pouquinho aqui. Ela mudou a relação entre pessoas que precisam... Que vai encerrar o tempo. Esse grupo 1 de hoje poderia apresentar os slides e mostrar para os demais como que está a organização do trabalho de vocês hoje, desde o início. Ali mostrar a pergunta e apresentar as outras questões? É que não está faltando ainda, não tem problema? Não tem problema. É só para apresentar mesmo, para mostrar para os demais e aí a gente ir trazendo dicas a respeito do de vocês. Tá, daí eu vou colocar ali. Então, só esperar os outros. Acho que já chegou quase todos. Então, hoje o grupo 1 vai apresentar para nós, né, em relação ao desafio que eles estão organizando e as etapas que eles já montaram, para socializar mesmo. Aí vocês pegarem algumas dicas, quem sabe, ou dar algumas dicas do que vocês fizeram, né, que possa vir a contribuir neste grupo. Acho que é a Prof. Viviane ali que vai apresentar para nós. Acho que apareceu, né? Sim, tá aparecendo para nós. Se quiser colocar em apresentação de slides, que daí fica maior. Tá. Sim. Então, ali a gente colocou nossos nomes, né? Aí coloquei o ano, que daí eu tenho o primeiro ano, né? Então, eu estou trabalhando com eles várias coisas, né? Que a gente já está fazendo aqui. Então, o objetivo de aprendizagem, conhecer o conceito de criatividade, identificar a criatividade. Arte, essa aqui que tinha ficado meio, né, que a gente ia depois mudar um pouco. E a temática, arte, desenvolver criatividade, recursos pedagógicos ou tecnológicos, internet, Educatron e laboratório de informática. Estratégias avaliativas, oralidade, apresentação de imagens, pesquisas e debate. Estratégias pedagógicas para a gestão da aula, compromisso coletivo, produzir e expressar o conhecimento. Encaminhamentos pedagógicos, procurar estratégias e procedimentos necessários para atingir os objetivos de aprendizagem. A metodologia, o uso de metodologias ativas que colocam os estudantes como protagonista no processo. Resultados esperados, ser criativo, questionadores, buscando referências para criar novas ideias. Prof, volta. Aí esse aqui que a gente não tinha feito volta ali no desafio, lá no onde é que você estava aí lendo. na interpretação. Colocamos conte histórias, fazer uma pesquisa sobre o que é criatividade e inovação. Será realizado por meio digital, pesquisa informática, devolutiva em uma apresentação oral. Procurando pelos significados, o tema de criatividade, propor competências e aperfeiçoá-las, fazer buscas por referências para criar ideias, sendo também uma forma de desenvolver o aprendizado, estruture as oportunidades, né, que era o tema lá, né, propor um filme para concretizar as ações sobre a criatividade e inovação, daí a gente pensou numa mente brilhante para passar daí, e organizar uma etapa, um mapa mental de habilidades inovadoras. Aí Só um pouquinho. A gente ia começar a fazer. Ali sobre, volta na interpretação. Conta histórias, fazer uma pesquisa sobre o que é criatividade. Ah, tá, entendi. Eles, né, que vão fazer essa pesquisa no laboratório de informática, isso. né, a respeito disso. E aí eles vão anotar lá e depois vão trazer para vocês essa devolutiva em forma de apresentação. Isso, né?
Isso. Tá. Ok, pode passar para o outro slide. Então, daí esse daqui a gente já tinha colocado aqui o que era para fazer e não deu tempo, porque a gente não tinha feito os primeiros, então Sim. a gente já adiantou ali para fazer os primeiros, né? Aí não tínhamos terminado aqui. Aí esse daqui é o próximo, né? Daí a gente estava pensando, né, que daí a gente tem que definir agora o encaminhamento, né, da etapa descoberta e interpretação, que a gente não fez, e esse brainstorming aqui que a gente tem que elaborar também. Tá. Então, vocês estão com a etapa, vocês fizeram da descoberta, né? Falta colocar essa da interpretação e daí essas ideias aqui, que é essa etapa da ideação. Mas volta lá no que vocês fizeram, para nós gerarmos ideias aqui para vocês, então. Então, vocês vão terminar, vamos ver como é que vocês vão terminar. Organize um mapa mental de habilidades inovadoras. A partir desse mapa mental aí, vocês podem pedir para que eles estabeleçam palavras, né, que estejam relacionadas a esse mapa mental em relação às habilidades inovadoras. Um exemplo. Aí eles vão trazer várias palavras. Essas palavras vocês podem pedir para que eles anotem no quadro ou que eles anotem em forma de post-its e vão colando lá no quadro ou não sei em que lugar, né? Então vai ter várias palavrinhas. E aí que vocês podem fazer essas categorias. Eu entendo que essas palavrinhas aqui podem ser separadas em A, B e C, né, que é as categorias, para fazer possíveis análises, que seria a etapa da ideação, né? Isso que eu comentei poderia ser dicas para vocês estarem colocando na etapa da ideação. E o que eu estava pensando agora também, para sugerir para vocês, já que vocês vão pedir para que eles façam essa pesquisa sobre criatividade e inovação, que eles façam isso nas férias. Agora, né, caso vocês consigam que eles façam isso nas férias, para que quando volte, vocês já tenham esse material, que daí eles já podem fazer esse primeiro passo, que é apresentar oralmente para vocês. Que daí vocês adiantam esse trabalho, né? Que seria uma sugestão. Sim. Mas eu até já fiz alguma coisa já com os meus também. Ótimo. Isso daí todos do grupo agora já pode começar a comentar sobre esse tema aí de criatividade e inovação. Mas é um tema bem bacana. Eu acho que vai surtir um trabalho interessante. Em relação aqui, dá para vocês fazer um mapa mental, não. Para apresentar para a escola, tipo um mural, assim, com todas as informações que eles trouxeram depois. Então dá para pensar numa ideia bacana para apresentar para a comunidade escolar, né? Que é nessa etapa aqui também, além do mapa mental, por exemplo. Mas acho que é isso, né? Para apresentar. Sim, eu fiz com eles na sexta passada. Pode eu falar. Fiz na sexta passada com eles, que eu tenho aula só na sexta, eu fiz o balão da empatia. Aí depois eu posto umas fotos lá que ficou legal. Ficou bem legal. Daí é uma inovação. Né? Sim. É uma criatividade que eles tinham que ter para poder montar esse balão. Então eu acho até para incluir aqui também. Legal. Vou mandar lá no grupo depois. Sim, manda para nós, prof. Lá. Eu lembro que, por exemplo, a outra prof. Viviane, o professor Fabiano, eles não têm, né, projeto de vida, mas é algo que vocês podem estar implementando, tipo, essa ideia da criatividade, vocês podem implementar na aula que vocês têm. Não lembro qual que é a formação da prof. Viviane e do professor Fabiano, mas é um tema amplo, né, que dá para aproveitar em qualquer disciplina, na disciplina que vocês estão trabalhando em sala. E manda a ideia do balão mesmo, bem bacana pra gente dar uma analisada aí. Eu vou mandar lá no grupo. Tá bom. Obrigado, prof. Pode parar de apresentar. Então, acho que seria isso, né? Já estamos chegando nos minutinhos finais da reunião. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa específica aqui para esse finalzinho? Eu sei que vocês estão pensando aí que formadores, né? Que tá cheio de etapas e é muita etapa. E olha, eu confesso também que comparado com o trimestre passado, esse segundo trimestre ele tá exigindo um pouquinho mais de vocês, né, no caso, em relação, e eu vejo que que é uma implementação demorada, assim, que vai precisar, que às vezes 1 ou 2 aulas não vai ser suficiente. E aí, às vezes, vocês têm uma aula só naquela turma.
né? Mas não se preocupe, igual eu estava conversando num grupo ali, vocês implementem o que der, né? Vocês façam o que vocês conseguirem dentro das possibilidades e da realidade de cada escola. Se vocês não conseguir fazer todas essas etapas, ok, vocês vão colocar lá na implementação que, né, devido à falta de tempo, precisava fechar as notas dos alunos, não sei, vocês vão ter uma justificativa. Nós, né, quando nós nos propomos a implementar, a gente quer fazer o melhor. Mas às vezes, dentro das nossas possibilidades, a gente não vai conseguir e tá tudo bem, né? Não se preocupem em relação a isso. Façam o que der. E tenho certeza que o que vocês conseguirem fazer vai ser o melhor de vocês, tá? Não se preocupem com isso. Sem dúvidas, para esse finalzinho, então, se puderem ligarem as câmeras, aí vou fazer a nossa foto. E aí, semana que vem, quase em férias, né? Estamos quase lá. Semana que vem, um pezinho nas férias. Vou tirar a foto aqui, então, de todos. Então, foi ótimo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem, a gente vai trabalhar só com a questão de nivelamento, tá? Não vamos trabalhar em relação às metodologias, então vai ser só a parte de nivelamento tecnológico. Mas estou à disposição, que tiverem de dúvidas e perguntas, me mandem lá no privado ou no nosso grupo. Até mais, tenham uma boa noite, tchau, tchau para vocês, até semana que vem. Tchau, Sura, tchau, Raquel, tchau a todos. Tchau, Sura. Tchau, tchau, Deus abençoe. Tchau. Ô, prof, não fica com falta não, né? Não, tudo certinho. Não, prof, ficou tudo certinho, sem falta. Beleza, tchau. Tchau, tchau.